Tá bom. Olá, tudo bem? Esse vídeo diz a respeito do planejamento cirúrgico da disciplina de optativa de cirurgia da Universidade Evangélica de Goiás. O planejamento cirúrgico é sobre a exodontia dos elementos 18 e 28. Aqui somos nós, as acadêmicas, que vão realizar o procedimento cirúrgico, Thaís Oliveira e Heloísa Figueiredo. Na anamnese, podemos observar um paciente do sexo masculino, Marcos Vinícius da Silva, de 26 anos, que apresenta uma condição normosistêmica, não apresenta nenhuma alteração sistêmica, não faz uso de nenhum medicamento, que apresentou como queixa principal: meu dente está doendo e o meu rosto inchou. Quando ele chegou à clínica odontológica de ensino, ele queixou dor severa, edema na região superior esquerda, na região do dente 28. E no exame físico, foi observada uma presença de trismo, o qual foi diagnosticado também com pericoronarite. E com isso foi prescrito clorexidina 0,12%, mais Celestone e Solupan. E quando esse paciente apresentasse melhora da condição que ele apresentava, ele deveria retornar para realizar o procedimento cirúrgico de exodontia dos elementos dos terceiros molares. Aqui está a radiografia panorâmica do paciente, em que a gente demarcou com duas setas vermelhas os terceiros molares a serem extraídos primeiramente, que são o 18 e o 28. Posteriormente, irá ser feita a extração do 38 e 48. Sobre o elemento dentário 18, ele não está irrompido na cavidade bucal, ou seja, ele é um dente incluso que está próximo ao seio maxilar. Ele se apresenta de forma vertical e não apresenta sintomatologia dolorosa. E o dente 28, ele se encontra também em uma posição vertical e parcialmente erupcionado, como podemos observar ali na região mesial, ele já está parcialmente erupcionado na cavidade bucal. Medicação pré-operatória. Foi passado para o paciente Decadron 4 miligramas, 2 comprimidos para ele tomar por via oral 1 hora antes do procedimento. E foi prescrita essa medicação porque o corticosteroide ele vai exercer função em praticamente todas as etapas do processo inflamatório. E essa utilização no pré-operatório pensando num conforto melhor no pós-operatório, porque vários estudos mostraram que há diminuição de edema, dor e trismo, e que essa única dose administrada não acarreta efeitos colaterais e não tem risco de infecção. Juntamente com o Decadron, foi prescrito dipirona 1 grama, um comprimido para ele tomar por via oral 1 hora antes do procedimento. E esse medicamento foi prescrito porque o corticoide, ele é mais eficaz em relação ao edema e ao trismo. Então, a dipirona é um analgésico e um antipirético. E também pensando no pós-operatório, porque o efeito dele começa de 30 a 60 minutos após a administração oral e vai durar em torno de 4 horas. Então, quando a anestesia do paciente acabar, ele já vai estar sob o efeito de analgesia, tendo menos incômodo. Sobre o procedimento cirúrgico propriamente dito, a gente começa com anestesia, em que a gente vai fazer a penetração de uma agulha curta na mucosa vestibular do segundo molar superior, para fazer o bloqueio da região do terceiro molar, de ambos os lados. E nessa técnica, a gente penetra a agulha em torno de 16 milímetros, com o bisel voltado para o osso. Após a gente penetrar esses 16 milímetros, a gente faz uma aspiração em 2 planos, para ver se não está voltando sangue. Se não tiver, a gente faz a aplicação de todo o sal anestésico. E também, para fazer um bloqueio da região do palato, a gente anestesia o nervo palatino anterior, que fica no forame palatino maior, em que é localizado 1 centímetro para dentro do palato, em relação ao segundo molar, em que a gente faz a penetração com a agulha curta também, em torno de 5 milímetros, com o bisel voltado para os tecidos moles. Com a anestesia já realizada,
é feito a incisão com a lâmina de bisturi, da região posterior para a região anterior, com a lâmina de bisturi aproximadamente 45 graus. Eu vou realizar uma incisão linear ali na região do terceiro molar e continuando com a intraocular no dente, no segundo molar, e posteriormente ali na papila eu vou realizar uma relaxante. E depois da incisão é realizado o descolamento com um descolador de Mote, número 9 ou 2/4. Em alguns casos, como por exemplo no dente 18 desse paciente, que apresenta incluso, pode ser necessário realizar a osteotomia para remoção de osso, que está cobrindo o dente. E após o deslocamento, e caso necessário a osteotomia, é realizado a luxação com a alavanca apical reta ou a alavanca apexo, com movimentos de roda e eixo. Após essa luxação, é realizado a remoção do elemento do alvéolo. Pode ser realizado com a alavanca Seldin, com auxílio da alavanca Seldin, ou até mesmo com fórceps. Nesse caso, do lado direito do dente 18, será realizado a remoção com fórceps 18R, e do lado esquerdo do dente 28 será realizado a remoção com fórceps 18L. Após a extração do dente, se necessário, para confirmar se não tem nenhuma lesão ou se não ficou nenhum pedaço de raiz, a gente pode fazer a curetagem do alvéolo com alguma cureta do tipo Lucas, se necessário. E após a remoção desse elemento dentário, faz-se a irrigação do alvéolo com o auxílio de uma seringa descartável, que já vem estéril, com solução de soro fisiológico, em que a gente faz toda a irrigação desse alvéolo para tirar qualquer detrito que ficou lá, e após essa irrigação faz-se a sutura. Primeiramente, começa fazendo a sutura na relaxante, pela papila, e depois na outra ponta da relaxante, e uma sutura no meio da relaxante. Essas 3 suturas podem ser suturas simples. E também é feita uma sutura na incisão linear, no formato de X. E como medicação pós-operatória, será prescrito a dipirona 500 miligramas, 14 comprimidos, para o paciente tomar um comprimido por via oral de 4 em 4 horas por 3 dias. Após o terceiro dia, o paciente irá tomar um comprimido em casos de dor. E ela será prescrita para o controle de dor leve ou moderada no pós-operatório. Como também o ibuprofeno, 600 miligramas, 9 comprimidos, o qual o paciente irá tomar um comprimido por via oral, de 8 em 8 horas, por 3 dias. E ele é um anti-inflamatório não esteroidal, que ele vai agir na diminuição da dor, do eritema e do edema, bem como irá melhorar a capacidade funcional do paciente, podendo ser utilizado para inibir a ação desses efeitos que aparecem após a cirurgia, como citei anteriormente, o edema, o eritema e a dor. Cuidados pós-operatórios. Para o paciente ter um bom pós-operatório, na clínica odontológica de ensino tem um folheto com todos os cuidados necessários que ele deve tomar, em que após a cirurgia a gente entrega para ele, explica tudo certinho, e a gente colocou alguns pontos importantes aqui para relembrar e ressaltar, como por exemplo, o paciente ele deve tomar a medicação rigorosamente nos horários estabelecidos, tem que fazer um repouso absoluto, ou seja, não pode trabalhar, não pode fazer caminhada, não pode ir para academia. Ele não pode manipular a região em que foi extraídos os elementos dentários. A alimentação deve ser preferencialmente gelada e mole, como por exemplo, sorvete, sopa, desde que esteja em temperatura ambiente, açaí, enfim, são alimentações mais geladas e menos consistentes. O paciente ele pode hidratar o seu rosto e também fazer compressa de gelo para melhorar a questão de hemorragia, dor, inchaço. Deve fazer a higienização com muito cuidado e o paciente também tem que prestar atenção que essa anestesia ela pode permanecer por alguns dias após o procedimento, mas que é algo dentro do padrão normal desse procedimento.
Obrigada pela atenção e estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida do assunto.